Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. O caso que eu vou falar hoje é o caso das irmãs Yoshifusa. A Renata tinha 21 anos e a Roberta tinha 16 anos quando foram estupradas e assassinadas dentro de casa, em 11 de novembro de 2011. O que ninguém imaginava é que o assassino era alguém muito próximo da família. A família Yoshifusa morava em um condomínio de casas, no bairro Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, São Paulo. A Renata de Cássia Yoshifusa era estudante de Direito e fazia estágio no Fórum, e a Roberta Yuri Yoshifusa estudava no ensino médio. Elas eram filhas do casal Nelson Yoshifusa e Rita Yoshifusa. Os pais das meninas eram extremamente cuidadosos, então sempre que elas precisavam ir para algum lugar, eles sempre faziam questão de levar elas, deixar na porta do lugar e depois buscar, para não correr nenhum risco, sabe? Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, também conhecido como Tartaruga, fazia reparos e pinturas em residências. Ele era amigo de longa data da família e era alguém que eles confiavam muito. Ele sempre estava fazendo reparos e pinturas na casa deles. O Tartaruga, ele tinha família, ele era casado com filhos e ele tinha essa ótima relação com a família Yoshifusa, tanto que quem pagava a faculdade do Tartaruga era o Nelson, o pai das meninas. Ele estava cursando engenharia e, inclusive, quem levava ele para a faculdade era o próprio Nelson, para ajudar ele com tudo que ele conseguia ajudar. Os pais das meninas estavam tentando vender a residência onde eles moravam para procurar outro lugar, porque a Renata ela ia ganhar um carro. Então, eles queriam um lugar maior para conseguir colocar o carro dela na garagem. No dia 11 de novembro de 2011, que é uma data muito específica, né? 11/11 de 2011. Mas, enfim, nesse dia, eles foram até a imobiliária, porque ela entrou em contato para informar que algumas pessoas iriam fazer visitação na casa e que eles tinham imóveis para mostrar para eles também. Então, ficou marcado que eles iriam às 6:30 da tarde daquele mesmo dia. Como ia ter visitação de pessoas na casa dos Yoshifusa, o Nelson pensou em chamar o Tartaruga para que ele fosse até lá para fazer alguns reparos no imóvel, para deixar ele com uma aparência mais agradável, né, para os possíveis compradores. Então, como combinado, na tarde daquele dia, a Rita foi até a imobiliária se encontrar com o Nelson e deixou as meninas em casa com o Tartaruga. Eles tinham até almoçado junto nesse dia. Um tempo depois, o Nelson ligou para casa e a Renata atendeu e falou que a mãe já tinha saído para encontrar com ele. E essa foi a última vez que o Nelson falou com a sua filha. Depois que eles resolveram tudo que eles tinham para resolver na imobiliária, eles foram para casa, cada um com um carro, né? Porque eles se encontraram lá. Então a Rita acabou passando no posto para abastecer, enquanto o Nelson ia direto para casa. Quando o Nelson chegou em casa, ele se deparou com o Tartaruga sentado no degrau de uma escada que ficava ali na entrada, com um monte de manchas de sangue nas suas roupas e com o telefone na mão, e ele estava em ligação com a polícia. O Tartaruga então entregou o telefone na mão do Nelson para ele informar o número da casa que eles moravam. E o Nelson sem entender nada do que estava acontecendo. Então, depois de desligar o telefone, ele perguntou para o Tartaruga o que tinha acontecido. Foi então que o Tartaruga respondeu: "Vai ver as meninas." Quando o Nelson entrou na casa, ele viu uma cena assim, horrível. Ele entrou pela sala e viu muito sangue no chão e nas paredes. Quando ele foi andando até a cozinha, ele viu o corpo da Renata em cima da mesa e ela estava nua com muito sangue ao redor. No chão, a Roberta estava deitada de bruços e também estava nua. Quando o Nelson viu essa cena, ele começou a gritar, né, desesperado, tentou acordar as filhas, mas elas já estavam mortas. E nisso ele percebeu que o Tartaruga meio que se abaixou para pegar uma faca que estava no chão. Mas acabou que entrou um vizinho na casa bem nessa hora. Então o Tartaruga disfarçou ali e seguiu, né? E esse vizinho ouviu os gritos do Nelson e entrou na casa para ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele viu essa cena também. O Nelson pediu para esse vizinho para ele segurar a Rita lá na frente, porque ela tinha passado no poço, né, para abastecer. Então ele não queria que ela visse essa cena. Então ele falou: "Vai lá na frente, segura a Rita e não deixa ela entrar em casa." O Nelson tinha um amigo que é delegado. O nome dele é Francisco Del Puente e conversou com ele, falou tudo o que aconteceu. Então o delegado
decidiu que iria ajudar como ele podia. Em uma entrevista posterior, o delegado disse, abre aspas, ele me ligou desesperado, assim que chegou em casa. Foi uma ligação rápida, no máximo 2 minutos. A única coisa que ele falava era que as filhas tinham sido assassinadas. Fui correndo para lá e quando cheguei, vi aquela cena chocante. Fecha aspas. Quando a polícia chegou lá na casa, o Tartaruga falou que 3 homens tinham invadido a casa e começou a mostrar os ferimentos no próprio corpo dele, alegando que os 3 homens teriam feito tudo aquilo, com ele e com as meninas. Só que toda aquela teoria estava meio esquisita, porque a casa ficava em um condomínio fechado e não tinha nada de que alguém tivesse visto de diferente, não tinha nada que demonstrasse que alguém teria entrado lá e invadido. E a casa também não tinha nenhum sinal de arrombamento e nada tinha sido levado, o que fez a polícia passar a desconfiar do próprio Tartaruga. No dia seguinte do ocorrido, o delegado estava conversando com o Tartaruga e começou a instigar muito ele, até que ele acabou confessando o crime. O delegado afirmou que durante toda a confissão, o Tartaruga não demonstrou nenhum remorso. Ele estava muito frio enquanto falava o que aconteceu e não estava se mostrando arrependido. Em depoimento, o Tartaruga fala que naquela tarde ele estava sozinho com as meninas e a Renata tinha chegado do trabalho e estava na sala, vendo os papéis do trabalho dela, e a Roberta estava no quarto, jogando videogame com volume alto no fone. Ele fala que ele teve um apagão na cabeça dele e que não lembra e que não sabe por que ele fez tudo aquilo. Nos dias que se prosseguiram, na coleta de depoimento do Tartaruga, ele começou a se lembrar do que tinha acontecido. Então ele falou o seguinte, ele estava na sala com a Renata e começou a passar mal. Então ele foi até a cozinha para tomar um copo de água. Foi então que ele olhou para o castiçal, pegou na mão esquerda e pegou uma outra faca na mão direita e começou a ir em direção à sala. Ele falou que ele voltou 3 vezes, tipo, vou, mas não vou, sabe? Então, na 4ª vez, ele decidiu e foi. Toda essa movimentação que ele fez ali na cozinha, a Renata nem percebeu, porque, eles eram próximos, então não tinha do que ela desconfiar do que estava acontecendo. Aproveitando desse momento de distração da Renata, ele então a golpeou com a faca e com o castiçal, repetidas vezes. Pouco tempo depois, a Roberta desceu do quarto dela e despreocupada, porque ela não tinha ouvido nada, porque ela estava com o fone no máximo. E então, quando ela chegou na cozinha, ela viu o corpo da Renata. E antes que ela pudesse agir ou ter alguma decisão, ela foi golpeada já pelo Tartaruga e caiu. Ele então arrastou o corpo da Roberta até a cozinha e deixou ela no chão, deitada de bruços. Depois voltou até a sala, pegou o corpo da Renata e colocou sobre a mesa. Depois disso, ele rasgou o vestido das meninas com a faca, mas ele diz que não fez nada. Ele fala que ele não abusou sexualmente delas. Ele então pegou a faca e começou a se golpear para fazer machucados nele mesmo. A perícia realizada no corpo das meninas consta que há lesões na genitália delas, mas que não há sinais de penetração, configurando ato libidinoso com ambas quando elas ainda estavam vivas. Na audiência, a Rita, mãe das meninas, iria dar o seu depoimento, mas ela não conseguiu, porque ela entrou em pânico, Então ela foi retirada da sala. Em posterior depoimento, ela fala, abre aspas, eles colocaram a advogada de defesa deste monstro para sentar do meu lado na hora do depoimento. Eu não aguentei. Não o vi, mas sei que ele estava a 3 metros de distância de mim, sendo protegido pela polícia. Se eu pudesse olhar a cara dele, perguntaria o que fizemos para que justificasse ter sido tão cruel com minhas filhas. Fecha aspas. No depoimento do pai das meninas, o Nelson Yoshifusa, ele relata sobre a relação de Tartaruga com a família dele. Abre aspas. Espero que isso sirva de alerta para a sociedade, para não confiarem nas pessoas de fora como nós confiamos. Eu queria que ele ficasse a vida toda na cadeia, e mesmo assim não amenizaria a minha dor. Se eu ficasse de frente com ele, perguntaria, por que fez isso com a minha família? Tenho pena da alma dele. Todos os dias, quando acordo, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquela cena horrível das minhas filhas mortas no chão. Fecha aspas. Houve também os depoimentos da empregada da família, a senhora Marlene Pereira Leme da Silva, e do limpador de piscinas da casa, o Nelson Leão Venceslau. Ambos estavam na residência no dia do crime, mas eles foram embora antes do crime acontecer. Segundo Marlene, no dia do crime, Tartaruga chegou à casa dos Yoshifusa por volta das 9 horas da manhã, para pintar os fundos da residência. Quando deu meio-dia, ele se sentou à mesa
e almoçou com a família. Segundo ela, até esse momento ele estava agindo normalmente, ele estava sendo ele mesmo. À tarde, ele foi com a Rita até um lava-rápido buscar o carro da família e teria voltado mais alterado. Ela declara, abre aspas, ele estava muito nervoso. Pedi para ele recolher uns jornais do chão que ele estava usando para forrar o piso. Ele me respondeu com grosseria, dizendo que não estava num bom dia. Depois fui para o segundo andar da casa, deixei Roberta dormindo e quando desci a escada, ele estava no computador da sala, vendo um site pornográfico. Ele nem se incomodou com a minha presença, só me olhou feio. Fiquei com medo e fui embora. Fecha aspas. Em depoimento, o Nelson, o limpador de piscinas, disse que Tartaruga ligou para Renata perguntando que horas a jovem chegaria em casa. Ele também disse que o Tartaruga estava muito estranho naquele dia. Disse que ele estava inquieto. Diante das declarações, a suspeita é de que Tartaruga teria tentado se aproximar de Renata com segundas intenções. O fato dele ter acabado de ver pornografia destacou essa suspeita. Acredita-se que a Renata não teria reagido bem às cantadas dele. Além de ter levado um fora, ela provavelmente contaria para a família dela, o que prejudicaria a vida dele, porque quem pagava a faculdade dele de engenharia civil era o pai da Renata. Então, ele obviamente não ia gostar disso. E tem o fato também de ele ter família. Então, a família dele, a mulher, os filhos também ficariam sabendo. Isso teria irritado o Tartaruga. Então, foi isso que levou ele a cometer o crime. Desde a morte das filhas, Rita e Nelson Yoshifusa vivem à base de medicamentos controlados. Eles decidiram mudar de cidade e foram para o Nordeste, para tentar recomeçar a vida. 3 anos após o assassinato das meninas, ocorreu o júri. Rita não conseguiu comparecer, indo apenas o pai. Lá, o Tartaruga alegou ter problemas psicológicos e disse que sofreu uma espécie de apagão momentos antes de atacar as meninas. Ele assume o crime de assassinato, mas nega as acusações de abuso. Ele foi condenado a 57 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e estupro. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, desde quando ocorreu o crime. Esse foi o caso das irmãs Yoshifusa. Se vocês gostaram, comentem, curtam e deem a nota máxima no podcast. Obrigada, tchauzinho!